Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva. É com alegria que retornamos ao nosso encontro semanal, estudando o Homem Integral, da Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, na companhia dos amigos Eduardo Araújo, com convite especial, né? Tem participação. Um casal aqui hoje, muito amigo nosso, Jaqueline Alcântara, seja bem-vinda. Muito bom dia a todos, um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. E Marcelo Alcântara. Bom dia a todos, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E vamos estudar, né? Vamos estudar aí a obra de Joana de Ângeles. Só para quem não conhece a Jaqueline, primeira vez dela aqui, ela está muito tranquila, né? Dormiu bem, nada ansiosa, graças a Deus. Mas vocês são frequentadores da onde mesmo? Lar Espírita Francisco de Assis, a instituição fica em Curicica. E estamos na coordenação do Livro dos Espíritos, que ocorre toda quinta-feira, online, via link Zoom, né? Quem tiver interessados, posso disponibilizar meu telefone e é só me contactarem. 97494-8241 ou 99987-7343. Será um prazer. Tá, depois ela repete o telefone, para quem não anotou. Então tem muita gente que gosta de participar de grupos de estudo. É mais uma oportunidade, né? Quem estiver interessado em estudar o Livro dos Espíritos, é só entrar em contato, que eles mandam um link e aí pelo Zoom você pode aí participar do grupo de estudo. Maria de Fátima, fala, Marcelo. E o nosso estudo é pelo Lar Espírita Francisco de Assis. Isso, é isso aí. Maria de Fátima Miranda, onde estamos? Assim o pão do Evangelho vai multiplicando 100 por 1, né? O Jefferson ali dando suporte pra gente. Nós vamos continuar agora, acredito que concluiremos, no capítulo 7, Relacionamentos Perturbadores é o item. Estamos no 17º parágrafo. O amor, porém, Eduardo faz a leitura. Então vamos lá, deixa eu pegar meu óculos aqui, que Miranda gosta do meu óculos, que é um óculos especial, vamos lá. O Jefferson também gosta do meu óculos, né? Então vamos repetindo aqui, qual capítulo, Maria de Fátima? O capítulo 7. Capítulo 7, Isso. Item Relacionamentos Perturbadores, lá no 17º parágrafo, quase o finalzinho aí desse tópico. Quando Joana diz o seguinte: o amor, porém, entre duas ou mais pessoas somente será pleno se elas estiverem no mesmo nível. A solução para os relacionamentos perturbadores não é a separação, como supõem muitos. Rompendo-se com alguém, não pode o indivíduo crer-se livre para um outro tentame, que lhe resultaria feliz, porquanto o problema não é da relação em si, mas do seu estado íntimo psicológico. Para tanto, como forma de equacionamento, só a adoção do amor, com toda a sua estrutura renovadora, saudável, de planificação, consegue o êxito almejado. Porquanto para onde ou para quem o indivíduo se transfira, conduzirá toda a sua memória social, o seu comportamento e o que é. Desse modo, transferir-se não resolve problemas, antes deve solucionar-se para trasladar-se, se for o caso depois. Isso aqui é um tema complexo, né? Muita gente deve estar pensando, mas eu vou ficar num relacionamento nocivo, um relacionamento que me faz mal? Eu não tenho direito de me separar? E aí, Maria de Fátima Miranda? É interessante porque cada um de nós está num nível de emoção diferenciado, né? E o respeito, ele é o pilar para o verdadeiro amor. Quando nós estamos conversando com o jovem na evangelização, e vem aquelas perguntas sobre relacionamento, então nós sempre lembramos, aquele que deseja construir um relacionamento saudável, afetivo, não pode esquecer que o primeiro passo é o respeito mútuo. E a amizade auxilia em estruturar isso, né? Porque aqueles que se aproximam, enquanto amigos, se respeitando, vão edificar essa relação afetiva de uma forma que, se por alguma circunstância da vida algo diferente acontecer, que impactar, o relacionamento
afetivo vai sofrer determinadas situações, mas não vai ser extinto, porque a amizade vai ser a base onde ele vai se sustentar. E o que a Joana diz aqui, o ideal é que não se dilua só porque os primeiros embates aconteceram, né? Então, em vez de haver uma separação só porque está havendo essas dificuldades, que haja o diálogo. Mas esse diálogo é um desafio para a criatura humana. Nós observamos a nossa sociedade, os conflitos, né? Os desafios que nós enfrentamos em sociedade por falta de diálogo. E, às vezes, as pessoas pensam que estão dialogando, mas é um monólogo. Um só fala e quer que seja aceito e imposto. Então, não há diálogo, não é? É um monólogo. Por isso, os conflitos ficam tão evidentes. No capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí eu já vou trazendo a Jaqueline e o Marcelo para essa conversa aqui, o Allan Kardec, no item 5, vai falar sobre o divórcio. E ele vai dizer o seguinte: o divórcio é lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a esta lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente a interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Nem mesmo Jesus, diz Kardec, consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. E aí, Jaqueline, pelo que a Miranda falou, a gente entende o seguinte, que o grande problema hoje, né, com o progresso que nós tivemos, graças a Deus, aí da busca pela igualdade entre homens e mulheres, que no Livro dos Espíritos Kardec vem falar isso, sobre esse tema com os espíritos, é que hoje a mulher tem condições, né, de se manter sem a dependência que tinha antes de um homem. Antes a mulher ficava presa àquele casamento porque ela era totalmente dependente do seu marido. Isso foi um progresso que nós tivemos na nossa sociedade, na nossa civilização, uma situação completamente injusta que acontecia dessa dependência da mulher com o homem. Porém, isso criou uma outra questão, que hoje em dia nós vemos, sobretudo casais jovens, que por qualquer briga, por qualquer desentendimento, eles se separam. E também aí é nem 8 nem 80, não é, Jaqueline? Na verdade, a sociedade, por mais moderna em que estejamos, né, ela ainda engessa um pouco, né, cria uma estrutura, um modelo tradicional, padrão, que não respeita muito a individualidade de cada um. Então, no relacionamento, há de se ter uma maturidade psicológica, o que nem sempre a gente consegue de imediato. Somos imaturos, trazemos resquícios do passado, hábitos e conflitos ainda de vidas pregressas e que aquelas pessoas não estão unidas no relacionamento afetivo por acaso. Então, muitas coisas ainda vêm à tona e há de se ter o conhecimento, a preparação de conseguir discernir, de se libertar das amarras do passado, não se preocupar com o futuro com extrema ansiedade e tentar adequar essas situações que acontecem, os conflitos do dia a dia, da melhor maneira possível. É bem verdade que a mulher antigamente ficava muito restrita às atividades do lar, dependente financeiramente, muitas vezes emocionalmente também do seu parceiro. Hoje em dia tudo isso mudou, mas também trouxeram outros conflitos. Em que situação? Muitas das vezes elas são provedoras do lar nesse momento. E isso também traz muito da masculinidade, do orgulho ferido, daquela mulher ainda está numa situação, vamos dizer, social mesmo, até na atividade do trabalho, numa situação superior, entre aspas, isso às vezes gera muitos conflitos, Então temos que ter a maturidade, temos que ter a consciência e a necessidade de sempre se libertar das amarras do passado, tentar não vivenciar
tentar olhar o futuro com menos ansiedade, e não adianta, né, esses relacionamentos serem banalizados. Não deu certo, nos separamos. Eu conto até o caso de uma colega de trabalho que havia casado 7 vezes. Meu Deus. E ela sempre falando, eu vou casando até eu encontrar felicidade em alguém. Então, olha a fala, felicidade em alguém. Né? Como se os relacionamentos não tivessem dado certo exclusivamente por conta do parceiro. E não tendo aí ela aí uma parcela, né, de erro, de dificuldade. Né? Então, essa história da tentativa de dar certo, erro e acerto, é necessária mudança interior, né? Não há como ser diferente. E aí, Marcelo? Fala mais pertinho no microfone aí. Tem que falar mais perto, né? Esse texto que a gente leu, a gente vê aqui uma coisa interessante aqui, né? Essa questão que a separação não é a solução para os problemas, né? As pessoas acham muitas vezes, né, que é o que a Jaque falou agora, que simplesmente trocando de parceiro vai resolver o problema, porque vai tentar no outro, e se o outro também tiver algum problema, vai chegar, enfim, e vai trocar, sempre tentando se... Porque a gente sempre acha que o problema, Marcelo, está no outro. Exatamente. Quando na realidade o problema geralmente está em nós. E para onde nós formos, nós levaremos junto. Essa é a questão que é levantada aqui. Não adianta você sair de um relacionamento sem você se mudar, sem você parar para analisar você diariamente, como Santo Agostinho falava, né? Todo dia à noite, antes de dormir, você chegar e você repensar sobre o que você fez durante o dia, o que você poderia ter feito de melhor, o que você fez correto, o que você fez de errado, analisar, se conhecer, né? O autoconhecimento, né? O autodescobrimento é necessário, e você deve fazer isso também com uma certa tranquilidade, sem ficar também se punindo, se culpando, mas também sem deixar para lá, e muito pelo contrário, você tem que chegar e ver seus erros e procurar corrigir. E essa questão é importante, porque senão se você chega e pensa assim, não, vamos nos separar porque não está dando certo. Na realidade, você que não está conseguindo ter a maturidade suficiente, você não está conseguindo ter o entendimento suficiente sobre os seus erros, sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, e isso você acaba jogando em cima do outro, como se o outro tivesse culpa. E, na realidade, o outro tem a sua individualidade também, né? Miranda. É um pouco isso. Porque nós vamos observando que nós nos tornamos consumidores de afetos, né? E esses afetos descartados com tanta facilidade vão gerar desafetos. Então, em vez de você encontrar um pouso de paz, você tá cavando um poço onde você não vai se encontrar nunca, porque não é o outro que tem a responsabilidade de fazer você feliz, né? E nós nos lembramos que é essa dignidade que o Evangelho do Cristo vem nos trazer, e a doutrina espírita, enquanto consolador, nos mostra essa grandeza do espírito imortal que edifica a sua felicidade e liberta-se de si mesmo quando vai conquistando maturidade, né? Mas nós começamos a nos tornar consumidores em sociedade e terminamos também consumindo afetos. E assim como em sociedade tem o descartável, não é? Nós vamos descartando afetos como se o sentimento do outro não tivesse valor. Mas é interessante porque a lei da vida vai nos convidando para uma reflexão. Hoje na sociedade nós temos o descartável, mas também tem o reciclável. Então toda criatura que está buscando uma consciência mais ajustada, ela está buscando reciclar. Até para que haja um pouco de ordem e de saúde, não é? Assim também é o ideal, por isso que ela fala, não adianta separar. Mas as emoções precisam ser recicladas, porque nós estamos em permanente crescimento. Se nós nos tocarmos que o outro é um laboratório vivo, que também sente e tem ideal, né? Nós temos muito que aprender, mas é mais fácil descartar do que parar para esse autoenfrentamento. Dá menos trabalho. Sim, dá menos trabalho. Zona de conforto, né? Não é? É uma zona de conforto que o Valdenil... Não, na realidade é de desconforto, porque Sim. é um falso conforto, exatamente, não é? Porque na realidade, se você parar para analisar, você vai ver que dá muito mais tempo, quanta energia não é gasta por conta disso. Porque a zona de conforto mesmo vai ser quando nós encontrarmos o reino dos céus, que é pessoal, intransferível, ninguém precisa cobiçar o do outro, nem responsabilizar o outro, porque vai perder o seu, né? É uma conquista individual e intransferível. Aqui no livro Nosso Lar, o André Luiz conversando com a Dona Hilda e a... Cadê aqui? Deixa eu ver aqui o nome dela também. A Luciana.
é o caso Tobias, porque o Tobias, ele estava desencarnado e no plano espiritual ele convivia, né, tanto com a Hilda quanto com a Luciana. Sim. E, na realidade, o Tobias foi casado com as duas durante, né, a sua vida carnal. Primeiro casou com a Dona Hilda desencarnou, depois ele casou-se com a Luciana. No plano espiritual eles viviam juntos. E o André Luiz ficou horrorizado quando viu, como é que pode? Ele foi casado com as duas e mora com as duas, porque ele pensava em termos humanos. E ele ficou assim, pensando como é que era essa situação. E aí elas explicam, né? A própria Luciana, ela vai explicar ao André Luiz essa situação toda. Aí tá assim, Luciana sorriu e ajuntou. Mas graças a Jesus e a ela, Dona Hilda, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação e de dever. E no livro Ação e Reação, eles vão dizer que tem mais, que tem a maior parte dos casamentos humanos aqui na Terra, né, dos consórcios humanos, são de provação. Porque estamos juntos muitas vezes por resgate, né, de questões mal resolvidas do passado. Então o casamento não são flores, né? Quem está nos ouvindo deve estar pensando, ai meu Deus do céu, não estou mais aguentando. Não só o casamento, como os relacionamentos em geral, né? Porque mora junto, está casado. O papel é uma mera formalidade humana. Com certeza. E aí a Luciana, na realidade, ela vai explicar qual era a relação dela com o Tobias na Terra. E ela diz, e no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Quer dizer, ela casou com o Tobias mais como uma necessidade de momento, tanto dela, mas sobretudo do Tobias e das crianças que ficaram. Mas a relação mesmo dela de alma com alma não era com o Tobias. A relação alma com alma do Tobias era com a Dona Hilda. Mas eles viviam juntos, por quê? Porque eram amigos. Um dia nós teremos essa visão. Eu vejo muitas pessoas que acontece isso, que se casam, se separam e continuam amigos. Às vezes se tornam mais amigos. Se tornam mais amigos depois do que se separam. E inclusive, os novos cônjuges se tornam amigos também, se encontram. Isso é muito legal, né, Jaqueline? Ficam duas famílias. Isso é o que vai acontecer no futuro. Quando nós, como disse aqui a Luciana, conversando com o André Luiz, quando a gente vencer esses monstros devoradores, que é o ciúme, o orgulho, o egoísmo, aí nós vamos conviver em paz. Que programa é esse, Maria de Fátima Miranda? Você está ouvindo Momentos com Joana, estudando o Homem Integral, capítulo 7, concluindo agora aquele item... Concluímos aí, né? O tópico relacionamentos perturbadores. Isso. Mas ainda dentro desse tópico é importante lembrarmos o seguinte, às vezes a criatura sonha com a alma gêmea, né? Aí eu lembro do Marco Aurélio, sai procurando a alma gêmea, termina encontrando a alma gênia e o negócio fica alma gemida, né? Alma gemida, não é? Esquecendo de que, às vezes, na relação a dois, quando se está preocupado com a alma gêmea, eu lembro de uma amiga que falava, é importante nos lembrarmos que o nosso companheiro de jornada, se não for a nossa alma gêmea, é a alma gêmea de alguém. Então, busquemos o amparo dessa alma gêmea onde estiver e que Jesus nos ajude a conduzir até o ponto do compromisso assumido. Jaqueline? Essa história da alma gêmea é curioso, né? Porque as pessoas... colocam isso muito frequentemente, né? E a gente sabe que, como eu falei agora há pouco, os relacionamentos afetivos não se constroem simplesmente nesse plano. Você tem todo um projeto reencarnatório de pendências a resolver, de resgates, de ajustes, né? E, na verdade, a gente tem que aproveitar esse momento que nos foi permitido para reajustarmos uma série de situações, né? Nos esforçarmos o mais que pudermos, termos a consciência da necessidade da maturidade. E assim vamos caminhando. E aí, Marcelo, o que a gente entende aqui, passa para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, é que antes de tomar uma decisão de se separar, que se tente conversar, que se tente olhar para dentro de si mesmo e verificar o que eu posso melhorar, porque a gente cobra muito do outro.
né? Normalmente, numa relação a dois, se cobra muito do outro, mas a gente esquece de olhar para si mesmo. A minha esposa às vezes fala assim, eu vou lá na rádio, vou falar quem você é. Aí eu falo assim, pode vir. Porque a gente não pode esconder quem nós somos. A gente tem que se reconhecer. O que adianta eu pintar aqui um Eduardo que não existe, de mentirinha para as pessoas? Não, eu sou um ser humano que erra, que muitas vezes é egoísta, que quer fazer impor. Então eu tenho que estar aberto a me olhar, a me perceber, como disse a Jaqueline, conforme Joana recomenda, o autodescobrimento, de eu não achar que tudo é responsabilidade da minha esposa, do companheiro, da companheira. Não. A gente tem que estar pronto para olhar para si mesmo, Marcelo. É verdade. Eu acho que eu sempre falei, engraçado, né? Antes mesmo de estudar, de conhecer mais a fundo, um pouco mais a fundo a doutrina espírita, eu sempre disse que o problema dos relacionamentos ficava espantado com as separações, a quantidade de separações que já tinham, né, e continuam acontecendo, né? E como sempre o problema era de comunicação, sempre falava isso, sempre problema de comunicação. E a gente estudando a doutrina espírita, entendendo um pouco mais, a gente vê que justamente, né, é um problema de comunicação, porque na realidade a gente tem as dificuldades do dia a dia, né? Tem os estresses naturais, normais, tem os seus conflitos internos, né? A rotina, e você muitas vezes diante de situações que aparecem, que ferem aquele teu orgulho, né? Aquele teu jeito que você já está acostumado de ser, e acha que as coisas têm que ser da sua maneira, da sua forma, e essas coisas vão acontecendo, e muitas vezes dentro de casa, né? Com a sua esposa, né? E aquele dia você já não está bem mesmo com você mesmo, e você coloca a culpa na esposa, né? Da forma que ela não teve a paciência, não procurou te entender, né? E na realidade você que tem que repensar o que você tem feito, como você tem feito as coisas, para que você se torne melhor, e ela também, a sua esposa tem que fazer a mesma coisa também, de chegar também e procurar se melhorar. Ou seja, se cada um olhar um pouco para si mesmo, buscando se melhorar, vai ter mais tempo de ficarem, mas se dedicando mais ao amor mútuo, né? E aí vai ter um entendimento melhor, você vai estar mais descansado, mais relaxado nesse momento, você não vai estar com aquelas preocupações, você vai ter a fé, né, de que você está procurando fazer o melhor para se modificar. E isso vai te dar uma confiança muito grande. E o relacionamento não passa mais de ser de cobrança, e sim de entendimento mútuo, de entendimento de você mesmo, o que você está fazendo, o que o outro está fazendo, para que haja esse entendimento de amor mesmo. Construtivo, né? Fica fora esses detalhes que são de cada um, que é pessoal. E isso não tem sentido interferir no casamento, numa separação, porque são problemas individuais e cada um tem que resolver, e o outro tem que entender que cada um apoio, né? Apoio. É companheirismo. Aí é o companheirismo na relação, né? Eu acho que tem esse aspecto também, dessa ajuda mútua. Isso sim. E não podemos esquecer que a família é a base da sociedade. Então, os filhos vendo essa dificuldade e esse pouco caso, que tipo de família ele vai estruturar? Com certeza. Né? Ao passo que, superando junto, está estruturando no filho resiliência para que ele possa construir também um lar ajustado. Claro que quando está chegando a via do desrespeito, da violência, aí sim, é terapêutico a separação. Estamos chegando ao final de mais um programa, não dá tempo, né? Só deixar registrado aqui que muita gente avalia o casamento pelo sexo. E no próprio livro Nosso Lar, a dona Hilda diz que o casamento, dona Laura na verdade diz que entre os casais mais espiritualizados, o que prevalece é o carinho, a confiança, o entendimento e a amizade. O sexo faz parte, mas não mantém casamento nenhum. Obrigado, Jaqueline. Eu é que agradeço. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Jesus nos abençoe. Que assim seja. Marcelo, muito obrigado pela presença. Eu fico muito contente. Foi muito legal o estudo. Muito bom. Sempre que tiver oportunidade. Sejam bem-vindos. Voltarão. Pode já. Voltarão. Obrigado. Hein? Bom dia a todos, hein? Que Deus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.